Ó, acelerou em 1 segundo, vai ficar 5 segundos ligado nessa frequência de 30 Hz, desacelerou, inverteu, ó, ligado o LEDzinho aqui, inverteu o giro do motor, fica ao mesmo tempo também, e agora 60 segundos, porém com o tempo de aceleração foi 2 segundos, né, conforme eu já tinha configurado lá na outra ocasião. Fala pessoal, mais uma aula aqui para o treinamento para a utilização de inversores de frequência da Brasiltec, e nessa aula eu vou te ensinar a função Simple PLC, onde nós podemos criar um ciclo de trabalho em que o inversor ele vai trabalhar numa determinada rotação por um tempo, depois essa rotação pode subir, por exemplo, ele trabalha mais um tempo nessa rotação mais alta, depois baixa a rotação, depois inverte o sentido de rotação e aumenta de novo a frequência, enfim. É possível criar um ciclo, onde um ciclo com valores pré-definidos já de tempo e frequência, e é bem fácil de fazer, eu vou ensinar a fazer nesse inversor da Brasiltec. Essa aula vai ser útil para quem tem inversores trifásicos de 7,5 cavalos em diante em 380, ou 5 cavalos monofásico 220, ou ainda 5 cavalos trifásico em 220. Se você tem um desses inversores que eu citei, essa aula vai ser útil. Esses inversores que tem uma régua de Bornes com duas linhas aqui, com 2 andares, né? Os inversores mais simples têm uma régua de Bornes de somente um andar, e aí para esses outros modelos os recursos são diferentes, a lista de parâmetros é diferente, então essa aula é específica para esses modelos aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é aqui no parâmetro PP01, eu vou acessar ele e vou colocar o valor de 3 para voltar todos os valores de fábrica aqui para o inversor. Então agora a maneira como está esse inversor aqui é a maneira como você vai ter o seu inversor aí. E aí, deixa eu explicar rapidamente aqui as conexões. Esse é um inversor monofásico de 220 de 5 cavalos, então ele tem a mesma régua de Born dos trifásicos maiores, né? E aí eu tenho a alimentação aqui, fase neutro, um cabinho bem fininho porque eu vou trabalhar com motor sem carga. Aqui eu tenho a saída, não tem terminal porque é uma instalação provisória, né? Mas não façam isso, trabalhem com terminal aqui para evitar o desfilamento do cabo e, consequentemente, problemas aí de aquecimento nos bornes, né? E aí eu tenho as conexões, deixa eu aproximar um pouco aqui as conexões de comando, e uma chave comutadora de três posições, na verdade, né? Liga para um lado, no centro desliga tudo e liga para o outro lado também. E em das posições eu tenho 2 contatos. Vamos lá. No X1 é onde eu vou ligar esse motor. Entrada X1 eu vou ligar o motor. Então sai o comum aqui de baixo, tem o comum aqui, vai para o contato. E aí quando passa pelo contato da posição aqui para esquerda, fecha esse contatinho simples aqui e esse comum vai fechar aqui com X1. Aqui sai negativo, então vai chegar X1 aqui no negativo. Bom, no centro tudo desliga. Quando está no centro aqui tudo vai ficar desligado. E se eu botar para a direita, aí liga esses outros 2 contatos aqui. O que que faz esses outros 2 contatos? Liga da mesma forma o X1, ó, reparem que tem um jumper aqui, desse contato aqui tem um jumper que vai para o X1, é esse cabo aqui, vem aqui para o X1, igual como se fosse aqui, só que além de fechar X1, fecha esse outro contato aqui também, que tá aqui, vai para X2. Então, além de fechar o contato com X1, fecha o contato com X2 também. Beleza, essa aqui então é o esquema de ligação, é bem simples, né? Você não precisa fazer com chave comutadora, você pode fazer isso aqui com um sensor, de repente, pode fazer, enfim, com um CLP, aí vai depender da sua aplicação, pode ser um sensor de temperatura também, enfim, vamos lá. A programação então começa, eu vou começar no grupo de parâmetros P0. Eu não vou falar de todos os parâmetros, não vou falar de parâmetros de motor aqui, por exemplo, porque você pode ver isso numa aula aí, onde eu ensino a partir aqui com o teclado do inversor mesmo, daí eu falo das proteções, falo do motor, para não ficar tão extensa aqui a aula, eu vou focar nos parâmetros necessários para fazer esse sistema rodar. Então você pula o P000, pula o P001, vamos lá para o P002. Aqui eu escolho onde vai ser comandado o inversor, se é pelo teclado, que é o número 0, ou número 1, que vai ser por comando externo, que é o caso aqui, né? Então vou dar um Enter para confirmar. P003, esse aqui eu preciso configurar, vou acessar aqui, é onde eu coloco a fonte de frequência principal aqui do inversor, a origem do sinal de frequência principal. Então P003 eu vou manter em 4. 4 é o potenciômetro aqui do painel. Então quando o inversor estiver trabalhando normalmente, sem respeitar esse ciclo, com essa chave comutadora eu tenho essa possibilidade, né? Não precisaria ser dessa forma, né? Mas o que vai acontecer aqui? Quando eu jogar para a esquerda, o ciclo vai... Ó, até ligou agora porque eu mexi aqui na chave comutadora. E eu já mudei aqui o comando para ser pelo teclado, né? Pelo teclado não, pelo comando externo. Bom, por que eu usei uma chave comutadora de 3 posições? Porque se eu ligar para a esquerda, ela vai ligar o inversor normalmente onde eu vou comandar ele a velocidade dele por esse potenciômetro aqui da frente da IHM. Se eu jogar para a direita, aí sim ele vai respeitar o ciclo, mas se for um inversor que sempre vai ter que respeitar esse ciclo, a chave pode ter
duas posições só, ou ligado ou desligado. Assim é para preservar a possibilidade de ligar ele manualmente também. Bom, então vamos lá, P004, aqui eu coloco a fonte da origem da frequência alternativa. Então eu tenho a principal que é aqui, e a alternativa vai ser através dos ciclos, né? E aí eu escolho a opção 7, que é o Simple PLC. Vocês podem ir acompanhando no manual, aí vai ficar mais fácil, né? P0, agora o próximo é P007. P007 é onde eu configuro como vai trabalhar as duas frequências que eu escolhi, né? Se vai ser uma operação onde uma vai somar a outra, se eu tenho que escolher o valor maior de cada uma delas. Nesse caso aqui, eu tenho que escolher a opção 2, onde não vai ter operação, né? Vai ser sempre ou uma ou outra, e elas vão poder ser alternadas através da entrada X2. Dou um Enter aqui para confirmar. Agora P009 é o parâmetro onde eu escolho, onde eu tenho a possibilidade de inverter o sentido de rotação do motor se eu quiser. Não preciso, só se de repente eu vi que está rodando ao contrário, eu posso através desse parâmetro colocar o valor 1 aqui e inverter esse sentido de giro. P0010 é a máxima frequência do inversor, eu vou deixar aqui em 60 Hz mesmo, é a máxima frequência em qualquer condição possível, né? 60 Hz. Tenho também o P0-12, deixa eu acessar aqui. Aqui eu escolho o valor máximo na escala que eu estou utilizando, que é esse potenciômetro, né? Então, até quanto que o potenciômetro vai chegar? Eu vou colocar 60 aqui também. Agora, P0-17, nesse parâmetro aqui é o tempo de aceleração em segundos. Eu vou deixar um tempo baixinho, o motor está sem carga, né? Deixar em 2 segundos. Tempo de desaceleração aqui no P0-18. Vou acessar e vou deixar o mesmo tempo também. Vou colocar 2 segundos. E nesse grupo de parâmetros as configurações estão feitas. Eu vou dar um prog aqui para voltar e vou agora para o parâmetro P4, que é onde eu configuro as entradas digitais. No P4-00 é a entrada digital número 1. E aí eu quero que ela faça exatamente a função que já vem selecionada aqui, que é ligar o motor no sentido convencional quando essa entrada estiver habilitada. Então eu vou manter aqui o valor de 1. Eu estou utilizando o X1 e o X2, mas dá para utilizar X3 ou X4 também, só que daí vai mudar esse parâmetro, né? O parâmetro P400 é para a entrada 1, o P401 é para a entrada 2. Se for utilizar a entrada 3 ou 4, daí utiliza o P402 ou o P403. Bom, aqui no P401, que é onde eu configuro o X2, eu vou colocar o valor de 18, que é a função para alternar entre a origem da frequência, se vai ser a frequência principal ou a frequência alternativa, que eu já configurei lá naquele outro grupo de parâmetros. Então, nesse grupo aqui também é só esses dois parâmetros para configurar essas duas entradas. Vou dar um prog aqui para voltar. E vou para o grupo de parâmetros agora, o PC. E aqui eu configuro as frequências em que o inversor vai trabalhar quando começar esse ciclo. Então, no PC00 eu configuro a primeira frequência. Eu vou colocar 30 Hz. 30 Hz. No PC01 é onde eu coloco a segunda velocidade. E nesse caso eu vou colocar uma velocidade negativa, para que ele rode no sentido contrário. Então, antes era 30 Hz, né? Vai continuar sendo 30 Hz, só que agora vai ser 30 Hz no sentido reverso, por isso que é negativo. E agora a terceira frequência, então vou criar um ciclo curto aqui, dá para criar até 16 frequências diferentes, né? Nesse caso aqui eu vou criar um ciclo curto para não demorar tanto aqui para mostrar para vocês. Aqui eu vou colocar a terceira velocidade. E aí vai ser de 60 Hz, para deixar uma velocidade diferente aqui. Dou Enter para confirmar. E agora eu vou lá para o parâmetro PC18, que é onde eu começo a configurar o quanto tempo que cada uma dessas velocidades vai se manter habilitada. Eu consigo cada uma delas individualmente. O PC18 é a primeira velocidade. Então, é um valor que agora está em segundos, depois eu vou mostrar como altera a escala aqui, dá para colocar em horas também, mas agora está em segundos, e vai ser de, deixa eu pensar, vai ser de 5 segundos, ou 7 segundos, para não ficar tão rápido também. Então vai ficar 7 segundos em uma das velocidades. No PC19, aqui eu configuro o tempo de aceleração. Eu tenho a possibilidade de usar aquele tempo de aceleração que foi configurado anteriormente, naquele primeiro grupo de parâmetros, o grupo P0, né? E eu tenho a possibilidade de configurar uma aceleração diferente também, no outro grupo de parâmetros que eu vou mostrar em seguida. Então, agora eu vou deixar esse valor aqui em 1, para que nós consigamos, então, mostrar essas outras acelerações também. Eu quero mostrar como configura uma aceleração diferente daquela que foi configurada anteriormente. Então, esse valor aqui é de 0 até 3. 0 é quando eu escolho a opção que eu já tinha configurado lá no grupo de parâmetros P0. Então, se eu deixar em 0 aqui, é aquela aceleração principal lá, né?
que serve inclusive para quando o inversor não estiver fazendo o ciclo. Bom, daí eu tenho a opção além da 0, tenho a opção da aceleração 1, aceleração 2 e aceleração 3. Tanto a 1 quanto a 2 quanto a 3 são configuráveis e eu vou utilizar um, depois eu mostro como configurar. Agora a PC20 é onde eu escolho o tempo do segundo ciclo, eu vou deixar em 7 segundos também. 7 segundos, tempo do segundo ciclo. Agora PC21, a aceleração do segundo ciclo, eu vou também utilizar a aceleração 1, que eu vou configurar depois. Agora PC22 é o tempo do terceiro ciclo. Esse aqui eu vou fazer um pouquinho maior para dar uma diferenciada, vou deixar de 10 segundos. O terceiro ciclo, não, na verdade, né? O ciclo é o processo completo, é a terceira velocidade. PC23 então vai ficar, PC22 na verdade eu configurei a terceira velocidade, a quantidade de segundos que vai ficar ligado, e agora em PC23 eu vou colocar a aceleração, nesse caso eu vou deixar em 0 para respeitar aquela aceleração inicial, aquela que a gente já configurou. Então dou um Enter aqui para confirmar, e agora no PC50 eu consigo fazer, são ajustes aqui que eu nem preciso fazer, mas eu quero mostrar para vocês esses recursos. No PC50, se eu deixar em 0, a escala de tempo é segundos. Se eu deixar em 1, a escala de tempo é horas. Então, para ciclos longos, aí onde cada um dos tempos é muito longo, eu posso utilizar a escala de horas. Não é o meu caso, vou deixar em segundos. E no PC51 eu posso mudar a origem do sinal de frequência da primeira velocidade, que é configurado lá em PC00. Se eu deixar em 0, vai manter o que eu coloquei lá em PC00, que é 30 Hz, né? A primeira velocidade eu coloquei 30 Hz. Então, se eu deixar em 0, vai manter. Se eu colocar em 1, por exemplo, quem vai mandar na velocidade da primeira, quem vai mandar aqui na frequência da primeira velocidade que eu escolhi desse ciclo é a I1, que é a entrada analógica 1. Mas tem a possibilidade de ser AI2, tem a possibilidade de pulso, de PID, tem a possibilidade de alterar pelo teclado aqui também, mas eu vou deixar em 0 aqui, que é o básico, geralmente o que vocês vão usar é isso aqui. E para finalizar aqui a lista de parâmetros, eu tenho os parâmetros P803 e P804. Deixa eu voltar aqui em prog. P803 e P804. O P803 é onde eu configuro a aceleração 2. Eu tenho lá aquela primeira aceleração que eu configurei lá em 2 segundos, que foi no grupo P0, aquela é a aceleração principal, tempo de aceleração 1 e 2 principal. 1 e 2 não, desculpa, tempo de aceleração 1 e desaceleração 1. Aí eu tenho a possibilidade de configurar a aceleração e desaceleração 2, 3 e 4. Vocês viram que nas primeiras velocidades eu utilizei aceleração e desaceleração 2, né? Já que eu coloquei o valor de 1 no parâmetro, então eu escolhi a opção 2. Aqui eu vou configurar esse tempo de aceleração. Nesse caso estava 20, conforme aquele outro também, mas eu vou utilizar aqui um tempo diferente. Lá eu configurei em 2, né? Aqui eu vou colocar um tempo de aceleração um pouco mais longo, 4. E desaceleração, através do P804, mais longo também vai ser 4. Então, Enter para confirmar. E aí, os parâmetros são esses. Vocês podem ver aí no manual, de repente, alguma coisa diferente, se vocês quiserem. Tem recurso, mas a princípio é isso aqui que vai ser utilizado. Ó, continuo conseguindo configurar a velocidade através do potenciômetro. Se eu virar aqui para a esquerda, eu vou ligar no ciclo normal. Tempo de aceleração é de 2 segundos, mas nesse caso demorou menos que 2 porque não está na velocidade máxima, né? É 2 segundos para chegar sempre na velocidade máxima, aqui no valor máximo que você pode configurar. Então, continuo conseguindo mexer normal e posso desligar também da mesma maneira. Em alguns segundos já vai desligar a ventilação do motor também. Daí a outra possibilidade que eu tenho então é ligar em ciclo, que é o que a gente quer, né? Então eu vou ligar aqui para a direita, o inversor ele não vai respeitar essa velocidade aqui, vai respeitar, deixa eu até botar numa diferente aqui, ó, vai ficar em 40, vocês vão ver que ele vai ligar em 30. E vai ficar naqueles tempos configurados com o tempo de aceleração configurado. Então, a aceleração ela está dentro daquele tempo que eu disse para cada uma das velocidades. A velocidade 1 de 30 Hz ela vai ficar por 7 segundos, mais 4 segundos é a aceleração. Então, em velocidade plena, vai ficar somente os outros 3 segundos. Sempre o tempo de aceleração ele vai estar dentro do tempo de cada uma das velocidades. Então, vai ficar 4 segundos acelerando, outros 3 até completar o ciclo para continuar na velocidade normal, né? E depois vai ter, apesar de que tem a desaceleração também, né? Então acho que ele não vai nem chegar na velocidade. Deixa eu mudar aqui o tempo de aceleração e desaceleração. Vou deixar mais curto, na verdade. Vou voltar aqui no 3. Deixar mais curto, porque como tem o tempo de desaceleração também, ele nem vai ficar na velocidade plena. Aí, pronto. Agora sim. Agora vai ficar 1 segundo acelerando, 5 ligado, 1 desacelerando. Prog para voltar. Ó, acelerou em 1 segundo. Vai ficar 5 segundos ligado nessa frequência de 30 Hz, desacelerou, inverteu, ó, ligado o LEDzinho aqui, inverteu o giro do motor,
fica o mesmo tempo também. E agora 60 segundos, porém com o tempo de aceleração foi 2 segundos, né? Conforme eu já tinha configurado lá na outra ocasião. Agora vai ficar, acho que eu configurei 10, né? Mais 2 para desacelerar. Mais 2 não, né? Essa desaceleração fica dentro do ciclo. Aí desacelera e desliga. Tem a possibilidade de configurar esse ciclo aqui para... Deixa eu até mostrar como faz. Isso aqui é importante também. No parâmetro, esse parâmetro é bem importante também, preciso mostrar ele. No parâmetro PC, PC17 na verdade. Aqui no PC16 corrigindo. Aqui eu consigo configurar como que vai trabalhar esse ciclo. No 0 é um ciclo simples. Mesmo que o sinal continua ativo aqui, ó, habilitado, o inversor parou. Ele fez um ciclo completo e parou. Eu preciso desligar isso aqui e ligar de novo para ele fazer mais um ciclo. Eu tenho a opção de deixar em 1, e aí quando ele finaliza o ciclo, na última velocidade do ciclo ele vai se manter ligado. Então, esse ciclo aqui ele parava em 60 Hz, né? Se eu deixar em 1 aqui, ele vai ficar ligado em 60 Hz até que o sinal aqui seja desabilitado. E aí ainda tem mais uma opção, que é eu deixar em 2, onde ele vai ficar repetindo o ciclo. Quando termina um ciclo, ele já começa um outro. Então, acabou aquele tempo de 60 lá, que é a terceira velocidade, ele volta para a primeira de novo. Nesse caso, eu vou manter num ciclo simples ainda. E é isso, ó, preciso desligar e ligar de novo para voltar a repetir o ciclo. Se eu desligar no meio do caminho, ele para, e se eu quiser começar de novo, ele vai começar de onde ele parou. Posso ainda voltar a comandar aqui no lado esquerdo, comandar pelo normal, e tudo fica funcionando simultaneamente, né? É isso, é bem simples de fazer. Você ainda tem a possibilidade, eu vou te ensinar um último recurso aqui. Às vezes, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Quando eu ligo na opção do Simple PLC, onde eu crio esse ciclo de trabalho, eu estou habilitando 2 entradas ao mesmo tempo. Mas às vezes pode acontecer desse contato não fechar ao mesmo tempo. Ele pode fechar um pouquinho antes, um pouquinho depois do outro, e isso atrapalhar o funcionamento aqui, porque vai ligar de uma forma que não é a que você deseja ainda, né? De repente, se você tem algum outro sistema aqui que não seja com chave comutadora, talvez algum vai ter algum delay de repente, e precisam ser habilitadas juntas, ou a X2 habilitar primeiro, que é quem define a origem da frequência, né? O motor tem que ligar através da X1 já sabendo a frequência que vai ser determinada aqui em X2. Então, dá para colocar um pequeno atraso em X1. E para colocar, a gente vai voltar lá no grupo P4, que é onde eu configuro as entradas do inversor. P4, deixa eu só achar onde aqui, acho que é no final do grupo. Estou com o manual aberto aqui, eu já vou dizer para vocês. É no P435. P435 eu coloco o tempo de atraso para ligar a entrada X1. Vou deixar de 1 segundo, ou melhor, não precisa de 1 segundo, né? Pode ser pode ser até menos, né? Mas eu vou colocar em meio segundo aqui, dou um Enter para confirmar. Agora, quando eu ligar então, vai até ter um delay na hora de acionar mesmo por comando normal, mas é meio segundo, não vai ter importância, né? Mas ó, demorou meio segundo para ligar. Da forma que eu deixei configurado, eu consigo desligar por aqui também, se eu quiser. Bom, então, por essa aula é isso. Se você aprendeu alguma coisa, por favor, deixe seu like aí para ajudar a continuar trazendo conteúdo aqui para o canal. E se você gosta dessas aulas, tem uma playlist com outras aulas também, ensinando cada uma das funções aqui desses inversores da Brasiltec.